Capítulo 3. O pesadelo no subúrbio. Ao chegar, o policial disse que ele tem antecedentes criminais por agressão. E eu me lembro de ouvir no rádio que o tipo de sangue da vítima encontrada aqui é o mesmo tipo de sangue do marido dela. Ela olhou para Catherine, a verdade começando a se desenhar em sua mente. Catherine olhou para a mulher, a última peça do quebra-cabeça caindo em seu lugar. A rigidez no corpo da mulher, a inconsistência em sua história, o fato da arma não estar pronta, o casaco e os sapatos do marido, a correspondência do tipo sanguíneo. Tudo se alinhava. Senhora, ela disse, sua voz agora mais fria, carregada de uma certeza que não deixava espaço para dúvidas. Ela apontou para o corpo no chão. O homem no chão é o seu marido, Arthur Peterson. E não foi uma invasão de domicílio. A revelação caiu sobre a mulher como um golpe físico. Ela soltou um pequeno guincho, um som de choque e resignação. A máscara de vítima se desfez completamente, e ela desabou em lágrimas, verdadeiras desta vez, mas de pavor, não de tristeza. O corpo dela encolheu ainda mais no sofá e ela começou a chorar incontrolavelmente, as palavras se misturando em lamentos indistintos. A mentira havia sido desmascarada, não por uma acusação, mas pelas evidências mudas que a ciência havia trazido à luz. A mulher que havia tentado se passar por heroína era, na verdade, a assassina. O ar da sala de estar parecia se adensar, pesado com a verdade que havia sido desenterrada. Holly sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A frieza da descoberta era palpável. O seu primeiro dia estava se revelando uma verdadeira aula sobre as profundezas da natureza humana e a força irrefutável das evidências. Catherine ligou para o detetive Brass, informando-o sobre a reviravolta no caso Peterson. Sua voz era profissional e concisa, sem emoção. Ela sabia que este era apenas mais um dos muitos segredos que a cidade escondia, mas que a verdade sempre encontraria uma forma de emergir. Capítulo 4. Evidências que não mentem. É o marido da mulher que nos ligou. Holly ficou boquiaberta, seu queixo caindo ligeiramente. As palavras ecoaram no laboratório, desafiando a narrativa que a mulher havia contado com tanta convicção. O marido dela? Holly sussurrou, a incredulidade clara em sua voz. Catherine assentiu, seu rosto agora grave e sério. A verdade era pesada, desvendando uma mentira fria e calculada. Exatamente, Graves. E isso muda tudo. Não foi uma invasão de domicílio, não foi legítima defesa. Foi um assassinato. A mulher mentiu, ela o matou e tentou encobrir o crime. A verdade caiu sobre Holly como uma bomba. A história da mulher desmoronou em segundos, desmentida pela frieza implacável da ciência. A arma, a história da invasão, o desespero encenado, tudo se tornava uma farsa elaborada para encobrir um crime muito mais íntimo e premeditado. Holly sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A inocência que ela esperava encontrar no mundo da investigação criminal já começava a se desvanecer, substituída por uma compreensão mais cínica, mas também mais realista da natureza humana. O primeiro dia dela estava se tornando uma verdadeira aula sobre as profundezas da crueldade e da desonestidade humanas e a força inabalável das evidências. Capítulo 4. Evidências que não mentem. Parte 2. No coração do laboratório de criminalística, a atmosfera era de uma serena intensidade. O sol de Las Vegas já ascendia alto no céu, mas a luz fluorescente do ambiente mantinha a frieza necessária para a precisão científica. O burburinho de conversas baixas, o clique de teclados e o suave zumbido das máquinas de análise compunham a trilha sonora da verdade sendo desvelada. Para Holly Graves, aquela manhã havia sido um batismo de fogo, uma imersão profunda na complexidade e, por vezes, na crueldade da natureza humana. Ela se sentava agora, um pouco afastada das bancadas principais, o choque das descobertas iniciais ainda reverberando em sua mente. A revelação no caso da Sra. Peterson, onde a suposta vítima de uma invasão domiciliar havia se tornado a assassina de seu próprio marido, pesava sobre Holly. Ela observava Catherine Willows, que agora digitava rapidamente os dados do DNA no sistema. Seu rosto um semblante de profissionalismo inabalável. Catherine parecia imune ao peso emocional dos casos, focada apenas na frieza dos fatos e das provas.
Holly sentiu uma pontada de admiração por essa capacidade. Catherine, Holly disse, sua voz um pouco mais firme agora, a curiosidade profissional superando o nervosismo. No caso Peterson, a senhora Peterson alegou legítima defesa, mas a arma, ela não estava pronta para atirar. E o marido tinha um antecedente de agressão. Holly tentava conectar os pontos, o quebra-cabeça começando a fazer sentido em sua mente jovem. Catherine virou-se da tela do computador, seus olhos encontrando os de Holly. Exatamente, Gribbs. A história dela não se sustentava desde o início. A arma não estava engatilhada, o que sugere que ela a pegou depois que o conflito começou, talvez até depois que ele já estava no chão. E o fato de ele ter um histórico de agressão apenas acrescenta uma camada à dinâmica deles, mas não justifica um assassinato planejado. A linha telefônica de Catherine tocou. Era o detetive Brass. Brass? Ela atendeu, sua voz calma. Sim, o DNA confirmou. Arthur Peterson é a vítima, e ele é o marido. A esposa, a senhora Peterson, é a nossa principal suspeita. A história dela é uma farsa. Tudo indica assassinato premeditado. Sim, ligamos agora para a patrulha. Avise-os para deter para interrogatório. E vamos preparar a papelada. Ao desligar, Catherine olhou para Holly. A justiça, Gribbs, nem sempre é bonita, mas ela se baseia em fatos. E os fatos aqui estão claros. Ela gesticulou para a tela do computador, onde o perfil de DNA de Arthur Peterson, com seu histórico criminal, estava em destaque. A conversa de Catherine com Brass reverberou pelo laboratório e outros membros da equipe que estavam próximos lançaram olhares para as duas. O caso da senhora Peterson, que parecia tão direto como legítima defesa, havia se transformado em um caso complexo de assassinato doméstico. Holly sentiu a complexidade do trabalho. Não era apenas coletar amostras, mas interpretar as histórias que elas contavam. E às vezes essas histórias eram brutais. Enquanto isso, em sua própria estação de trabalho, Gil Grissom e Nick Stokes continuavam a aprofundar a investigação do caso do apartamento de luxo, onde o suposto suicídio havia sido desmascarado como um assassinato meticuloso. A peça-chave, Lana Delgado, a atriz de voz, estava no centro da investigação. A capacidade de Grissom de ver além do óbvio era a força motriz ali. Nick, com sua energia inesgotável, estava mergulhado no computador da vítima, vasculhando todos os vestígios digitais. Seus dedos voavam sobre o teclado, os cliques rápidos e precisos. Grissom, de pé ao lado dele, observava a tela com sua intensidade habitual. Os monitores mostravam históricos de navegação, e-mails, arquivos de texto. Cada item digital, um potencial fio num emaranhado de segredos. Grissom, achei mais e-mails e mensagens de texto entre a vítima e Lana Delgado, Nick anunciou, sua voz carregada de uma excitação contida. Não só eles eram íntimos, como os e-mails revelam uma escalada na relação. Ela estava pressionando para deixar a esposa? E há um e-mail específico de hoje de manhã, enviado algumas horas antes do corpo ser encontrado. Nick rolou a tela para exibir a mensagem. A tela mostrava o e-mail. Amor, estou no apartamento, esperando. Precisamos ter essa conversa definitiva sobre o nosso futuro. Não posso mais esperar. A data e hora do envio eram cruciais, colocando Lana Delgado no apartamento na janela de tempo do assassinato. Discutir o futuro, Grissom murmurou, seus olhos fixos nas palavras, o tom de sua voz um reflexo de uma ironia sombria. Parece que ela tinha uma ideia bem clara de que tipo de futuro seria. Para ele, certamente não seria um futuro com ela, ou com qualquer outra pessoa. A correspondência digital era uma prova poderosa da presença de Lana e de seu provável motivo. Simultaneamente, Warwick Brown, com sua atenção inabalável aos detalhes, estava analisando as fibras desconhecidas que ele havia coletado perto da janela do apartamento da vítima. Ele as observava sob um microscópio de varredura eletrônica, uma imagem ampliada e complexa aparecendo na tela. As fibras eram finas, de um azul cobalto e com uma estrutura sintética distinta. Grissom, as fibras, Warwick chamou, sua voz séria. Elas são poliéster puro, com uma estrutura filamentosa que sugere e vem de um tecido de alta densidade.
como um casaco esportivo ou uma mochila de viagem. E a cor é um azul cobalto bem específico, não é um azul comum. Ele ajustou o foco do microscópio, permitindo que Grissom visse a imagem ampliada. Grissom se inclinou sobre o microscópio, seus olhos treinados absorvendo a imagem complexa das fibras. Poliéster, azul cobalto, interessante. Ele ligava isso à informação de que Lana Delgado era uma mulher elegante, provavelmente com roupas modernas e distintivas. Essas fibras poderiam ser a ligação física direta dela com a cena do crime, um vestígio deixado para trás durante o empurrão fatídico. O detetive Brass, que havia acabado de concluir a ligação sobre o caso Peterson e a senhora Peterson, se aproximou da estação de trabalho de Grissom, seus passos pesados ecoando no chão de linóleo. Ele havia sido informado sobre o progresso no caso Delgado. Grissom, precisamos encontrar essa Lana Delgado, Brass disse, sua voz expressando uma urgência renovada. O mandado de busca e prisão está sendo preparado. Temos um endereço residencial e alguns locais onde ela costuma trabalhar como dubladora. Onde você acha que ela poderia ter ido depois de... sabe? Grissom se virou para Brass, seus olhos transmitindo uma determinação fria. Ela pode ter ido para qualquer lugar, Brass, mas criminosos geralmente buscam refúgio em ambientes familiares ou tentam se livrar de evidências. A prioridade é localizá-la e, crucialmente, recuperar as roupas que ela pode ter usado. Grissom apontou para a imagem das fibras na tela de Warwick. Precisamos comparar essas fibras com qualquer vestuário que ela possua, especialmente se ela tiver algum casaco ou peça de vestuário azul cobalto sintético. Brass assentiu, pegando seu telefone novamente. Farei com que os detetives de campo deem prioridade a qualquer peça de roupa azul escura que ela possa ter em sua residência ou em seu estúdio de dublagem. A máquina da justiça estava em movimento, impulsionada pelas evidências silenciosas que os CSI desenterravam. A equipe continuava seu trabalho incansável. Nick agora explorava o histórico de chamadas do celular da vítima, procurando por qualquer número desconhecido ou repetido que pudesse levar a Lana. Warwick catalogava as amostras de sangue e digitais, preparando-as para uma análise mais profunda no sistema de banco de dados. Cada pedaço de evidência, digital ou física, era um tijolo na parede da acusação. Para Holly, observando a complexidade e a interconexão de tudo, o dia se tornava uma masterclass. Ela via como Grissom combinava a ciência pura com uma intuição aguçada, como Catherine lia as entrelinhas das narrativas dos suspeitos, e como Nick e Warwick eram pilares de coleta e análise. O laboratório, que a princípio parecia um lugar isolado da brutalidade do crime, era, na verdade, o ponto de convergência de toda a escuridão humana, onde a luz da verdade, por mais dura que fosse, sempre encontrava um caminho para brilhar. Ela sentia-se pequena diante da magnitude da tarefa, mas também uma crescente onda de propósito.